Five Nights at Freddy's é uma franquia que eu falo muito nesse canal. É sério, eu gosto muito de fazer vídeos sobre os jogos, mas eu não vou falar sobre um jogo, ou até mesmo um livro, e até o filme. Eu vou falar sobre uma animação não canônica de FNAF, a qual mistura FNAF com High School Musical, que, pra quem não sabe, é um filme dos anos 2000, que é como se fosse uma Brilhante Vitória, só que em um filme, e ainda assim com o roteiro de filme da Sessão da Tarde. Mas bom, a série é Five Nights at Freddy's High School, ou FNAF HS. Essa série foi criada em 2016 pela animadora Edo-chan. A animação conta a história de Fred, um garoto que sonha ser o maior músico de todos os tempos. Só que ocorrem algumas coisas, como ele beijar o Fox, conhecer alguns amigos e criar uma banda chamada Os Animatronics. A série teve 2 temporadas e vários spin-offs. A série animada poderia ser boa, mas ela consegue destruir tudo que ela faz. É sério. Tendo uma das piores notas do IMDb, 12,2, é sério. Ela tem uma nota pior que Laranja Irritante. Maçã! Ei, maçã! Ei! O quê? O quê? O que foi? Ai, meu cu! Mas por que esse desenho é tão odiado? Então é o que vamos falar nesse vídeo. Os personagens dessa série são muito desinteressantes, sem sal. Você não fica animado vendo eles, e sim entediado. Vou falar um pouco sobre eles. Fred, o protagonista entre aspas da série, é o cara mais sem sal da animação. Ele tem o seu arco com sua sombra, mas isso não salva o personagem. Bonnie, ele não é um personagem ruim. Ele tem uma história bem legal até. Para mim, um dos maiores fãs do Bonnie, esse personagem é até que gostável, por ser interessante e simplesmente fazer um dos melhores riffs de guitarra da série. Chica, ela nos primeiros episódios parece ser uma personagem gostável, até você ver que ela é uma personagem horrível. Exemplo disso foi quando ela terminou a amizade com o Golden, porque ele virou Plebe Prime. É como se fosse um Luciano Huck da vida. Fox. Ele e o Bonnie são os melhores da série. A história do Fox é realmente boa, na real. Ela tem o seu arco legal e o personagem é decente, sendo engraçado em alguns pontos e aceitável. Golden. O Golden é um personagem meio até. A animação tenta fazer ele de ruim porque, rico, ele é muito mal, ele é muito... Mas é um personagem de boa até. Mas a partir de alguns episódios ele ficou sem graça e realmente é um personagem bastante... A história é boa, mas não salva ele. Fred. A sombra do Fred, na minha opinião, é o pior personagem da série, sendo completamente irritante e um tremendo gado. Eu mesmo odeio a música dele, que é bem ruim e é uma cópia de Steven Universo. É sério, eu não suporto ver essa música na minha frente. O resto é ruim. Tirando os Toys e o Springtrap, que pelo menos tem uma história legal de origem, são até que interessantes, o restante é só personagem desinteressante e vilões entre aspas, os quais são bem detestáveis. Mas sabe o que é pior que isso? A animação. Oh my A animação da primeira temporada não existe. Tem vezes que aparece, mas a maior parte das vezes são só imagens estáticas. Mas que merda! Sim, isso fica horrível. E ainda, não tinha cenário no desenho, só usando um fundo branco. Já na segunda temporada, ela optou em usar flash na animação, o qual ficou horrível. O design dos personagens são piores do que da primeira temporada, tendo esse brilho que queima os meus olhos, e a animação é toda travada, mas é ainda melhor que as imagens estáticas. Sinceramente, o design dos personagens da primeira temporada não eram bons, mas eram aceitáveis, diferente daqui que ficam, sei lá, parecendo que
eles têm um brilho muito enorme e não casam com a cena. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. A Edo-chan fazia votações em cada episódio, fazendo as pessoas escolherem o rumo que a série iria tomar. Por mais que a interação com os inscritos seja legal, isso significava que a animação não tinha uma história, e sim poderia mudar vários eventos, como diversos chips. Sim, eu vou falar sobre isso depois, mas chips envolvendo a mesma pessoa por causa das votações. Além disso, a série era uma bagunça. Ninguém entendia o que estava acontecendo e isso desencadeou vários fãs decepcionados com o rumo que a animação tomou. Vai dar namoro! Voltando ao assunto dos chips, eles existiam muito. E os mais aceitáveis eram Fred e Toy Chica e Bonnie Toy Bonnie, que não são bons, mas são bem mais aceitáveis do que o restante. Mas depois disso, os chips ficaram bem... Quando um personagem existia, tinha 1000 chips dele. É sério. Se aquela série Star vs a Força do Mal, que tinha uma proposta bem legal, mas a série ficou um lixo por causa de um chip da comunidade, então foi a mesma coisa que isso aqui. A Edo-chan tentou agradar todo mundo, mas como é o ditado, agradar todo mundo é agradar ninguém. Porque é sério, tinha chip de tudo. O Fred e Toy Chica tinha vários outros, como Fred e Chica, original. Fred e a Bombom, que a propósito é inspirado no personagem de Stolo Queixo. Nossa, que igual, né? Fred e uma menina de cabelo verde. E até mesmo Fred Fox e Fred Golden. O Fred Fox não reclama muito porque simplesmente, né? Mas agora Fred Golden é estranho, pois os personagens são só amigos, mas depois desencadeou um relacionamento deles e bem, aconteceu isso. E ainda o do Fox tem alguns chips estranhos. O Fox e Chica, beleza. Agora o Fox e Mangle, mano, eles são irmãos. Mas a Edo-chan provou eles como um chip, um episódio que, sinceramente, não é canon. Mas, se não é canon, por que eles pegam os mesmos personagens? Isso desencadeou muita polêmica sobre a série. Tava no meu quarto, queria ver pornô. A maior parte das músicas são pegas de outros lugares. Só que os personagens cantam, como a abertura do Dragon Ball Z. O céu resplandece ao meu redor. Aí quando a canção é original, ela até que é decente. Não é a melhor coisa do mundo, mas é aceitável, visto que a série é bem ruim. Na minha vida, igual a facada. Agora o problema é que a Edo-chan não colocava as músicas originais nos créditos, e isso poderia desencadear um processo para ela. E falando nisso... A Edo-chan tentou vender os produtos da série dela. Muito feio! Sendo que o desenho é baseado em FNAF. Então o Scott deu um processo nela, aí ela mudou o nome de Five Nights at Freddy's High School para FNAF HS. Depois mudou o nome dos personagens, que na minha opinião ficou 1000 vezes melhor, pois tinha 2 Freds, 2 Chicas e 2 Bonnies. Todos com o mesmo nome. E isso ficaria bem ruim, porque tem 2 personagens com o mesmo nome nessa série. Tipo, um é o Golden Fred e outro é Fred. Ou seja, a mudança foi decente pelo menos, criando personagens novos. Mas, como eu falei, não são bons. A série tinha uma proposta interessante, por mais que, realmente, é um desenho de FNAF, só que não é FNAF. É um FNAF com High School, mas tem uma proposta até que interessante, se você for ver bem. A primeira temporada, ela é bem ruim, mas ela tentou algo. Já a segunda estragou tudo. E olha só, eu assistia muito essa série quando criança no canal da FanchTube. Eu realmente gostava. Só que vendo hoje em dia, ela é bem horrível. Não tem como falar que aquilo era decente. Mas pelo menos eles tentaram.
Sobre a Edo-chan, ela desistiu do canal principal. Ela até tentou fazer uma série de Friday Night Funkin', só que, acredita, o jogo morreu faz tempo e ela desistiu de fazer a série, só tendo um piloto. Mas enfim, a série é tão horrível assim pra ser pior que Control Alt Delete? Não. A série pode ser ruim, mas eles tentaram pelo menos. Eles não venderam os episódios, eles conseguiram fazer episódios até que legais. E realmente vamos vergonha aqui. Eu adorei de ver alguns personagens aqui, porque tem alguns que tem uma personalidade tão boa que realmente parece não ser da série. Mas enfim, de novo, não é grande coisa você ser melhor que Control Delete. Qualquer um consegue. A menos que seja... E esse foi o vídeo, espero ter gostado e tchau! Eu estava no meu quarto, queria ver pornô. Abri o meu PC pra soltar um jato. Eu gosto de MILF, então eu fui pra categoria. Achei a minha mãe enquanto eu batia. Que porra é essa? Puta que pariu. O cara foi com tudo para baixar.